Eu sou o Carlos Galdino. Eu sou Daniel Pimentel. E hoje temos como convidado Adonai Felipe Nogueira, também conhecido como Adfeno. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. Vocês viram aí as 4 liberdades que a gente falou, né, que garantem direitos para os usuários. Agora, seguindo essas 4 liberdades, o que acontece se uma empresa pegar aquele código e fechar? Né? Pegar um software livre, fechar aquele código e começar a vender uma versão modificada, ganhando dinheiro e sem deixar o usuário ter acesso ao código-fonte daquele programa. Né? As 4 liberdades, se a gente se valer só delas 4, elas permitem que isso aconteça. Então foi por isso que a Free Software Foundation, né, e o Richard Stallman criaram o conceito de copyleft. Uma coisa interessante com relação ao copyleft, como o Carlson já mencionou, é que ele protege o software livre, né, de que alguma empresa se apodere do código-fonte de um programa de software livre e o feche e o use como software proprietário, não disponibilize mais os códigos e negue as 4 liberdades fundamentais do software livre. O que acontece com, por exemplo, o domínio público, né? Então, com o domínio público, qualquer um pode utilizar da forma que bem entender. Assim como o Adfeno mencionou com relação às licenças permissivas e as não muito permissivas, rígidas ou não, as licenças permissivas, ela tem essa brecha de que uma empresa pode se apoderar do código-fonte e utilizá-lo como bem entender. É o que acontece com diversos softwares proprietários que existem, grandes empresas que se apoderaram do código-fonte, não retornaram as modificações que eles fizeram para a comunidade e simplesmente adicionaram no seu software proprietário e simplesmente fecharam o código e não deram retorno para a comunidade. Então, ninguém evolui, somente a empresa que tem o intuito de receber capital. E a continuidade do software acaba se perdendo. E assim é um dos grandes, vamos dizer assim, um dos grandes problemas com relação a essas licenças permissivas. Então, Richard Stallman, junto com a comunidade hackers e de software livre, criaram o copyleft, que, como o Carlson mencionou, utiliza o direito do copyright para dar de volta àquela liberdade, que seria as 4 liberdades do software livre, que chamamos, muitas vezes, de 5ª liberdade. Copyright, não sei se o pessoal aqui que ouve ou assiste o podcast sabe, copyright pode ser entendido como direito do autor, ou direito o direito que alguma pessoa tem sobre algum trabalho artístico ou não. Né? Então, o que necessariamente é o copyleft, então? É importante notar que o copyleft, ele depende do copyright atualmente para existir. Não é necessariamente uma coisa paralela, uma coisa que você pode dizer, agora eu uso copyleft, agora eu vou atacar, agora eu não uso mais copyright, né? Eu uso copyleft, né? Eles são coisas que se complementam. O copyleft depende do copyright para existir. Seria muito divertido, né, poder dizer isso. Não depende mais do copyright, porque eu uso copyleft, mas infelizmente não é possível. Pois é. Outra coisa importante também é que o copyleft, como diz um membro da nossa comunidade, o copyleft ele não é nenhum pó mágico. Ele não faz as coisas sozinho se você, dono do projeto, não necessariamente proteger ele, entende? Quando uma pessoa decide usar um software livre, quando uma pessoa decide fazer um software livre, uma comunidade decide fazer um software livre, e quando eles colocam o nome deles ali em cima do software, na primeira linha onde eles escrevem, eles estão ali colocando o seu nome para proteger aquele software. Agora, a forma com que eles fazem isso depende muito, né? O pessoal do software livre
faz isso através da colaboração. Nós defendemos a liberdade da sociedade através da colaboração. Nós raramente colocamos uma postura agressiva. O copyleft, ele é praticamente uma regra adicional de distribuição que define a forma como o software vai ser redistribuído, ou seja, como o usuário vai utilizar aquele direito de redistribuir o programa. Sem o copyleft, o usuário tem o direito de distribuir. Ele não necessariamente precisa. Com o copyleft continua assim, só que no caso de ele redistribuir aquele programa, ele fica obrigado a repassar os mesmos direitos que ele recebeu. Em resumo, seria isso. Ô, louco. É isso aí. É isso aí. Acontece que o software livre, ele, como a gente já disse aqui, nasceu na década de 80, conceitualmente, foi se desenvolvendo e acabou acontecendo uma ruptura em certo momento de sua história. Um grupo saiu do movimento software livre criando uma variante que tem aspectos parecidos, por exemplo, defender que o usuário tenha acesso ao código-fonte, defender que é uma boa ideia o usuário ter acesso, mas muda algumas coisas. O que muda entre esses dois? Muita gente se pergunta, né? Poxa, qual é a diferença então? Qual é a diferença entre software livre e o grupo que está a partir de 1998 a surgir, chamado código aberto? O que muda? O código aberto vem do inglês open source. Eles basicamente surgiram porque eles entendiam que precisavam não necessariamente educar a sociedade pelos conceitos das 4 liberdades que nós, ativistas do software livre, educamos. O que seria educar? Necessariamente seria você mencionar para a sociedade, enfatizar para a sociedade. Já o pessoal do open source, eles tiraram essa tentativa de educação sobre as 4 liberdades e passaram apenas a priorizar valores que a sociedade já conhece, valores do consumidor, como a gente chama. Então eles costumavam a dar discursos como, costumam ainda, porque eles ainda existem, a dar discursos como que o produto deles fosse de boa qualidade, como se fosse sempre seguro, ou como se fosse, digamos assim, amigável para o usuário final, e assim por diante. Eles não necessariamente mencionam as liberdades essenciais para a sociedade. É como se eles dissessem, olha, software livre é uma coisa legal de se usar, software dessa forma, com o código disponível é uma coisa legal de usar, porque geralmente eles são de melhor qualidade técnica. Enquanto o pessoal do software livre diz, é importante você usar programas assim, porque esse tipo de programa é o que garante direitos aos usuários. Então, uma das diferenças entre o software livre e o open source, o código aberto, tem relação com a liberdade 1 e a liberdade 0. Muita gente se pergunta assim, poxa, mas o código aberto aceita software não livre dentro dele. Na verdade não, o código aberto, o pessoal do código aberto, eles realmente querem que o projeto deles tenha toda a receita do bolo dentro do projeto deles, toda a receita disponível. Só que o que acontece no caso do código aberto? Acontece uma coisa muito interessante. Acontece que, como nós mencionamos aqui sobre as 4 liberdades, no caso do open source, eles não se preocupam com a liberdade de você poder reutilizar as adaptações que foram feitas de algum programa. Por exemplo, suponhamos que eu tenha um celular e eu adquiro o celular de uma loja de aparelhos telefônicos. Eu adquiro o celular e o celular vem com um programa de computador que supostamente é conhecido por toda a sociedade como se fosse de código aberto. O que vai acontecer com esse celular? Eu vou poder pegar o código-fonte dele, lógico, eu posso estudar ele, posso até adaptar ele se eu conseguir, mas quando eu for colocar no meu celular, vai ter alguma limitação tecnológica imposta pelo fabricante que não vai me deixar fazer isso. E o pessoal do open source não vai se posicionar contra essa questão, porque para eles o papel deles já foi, digamos assim, concluído.
Eles não se posicionam contra essas questões de algemas tecnológicas. A gente vê com mais clareza a diferença entre software livre e código aberto, imaginando alguém que está precisando usar uma ferramenta, digamos que vários anos atrás tinha uma dificuldade, não sei como é que está hoje, para ferramentas CAD no mundo do software livre. Tinha o QCAD, que tecnicamente não era tão bom assim, ele tinha alguns problemas de imprecisão, e quem me disse isso foi um professor de arquitetura da UFAL, que eu instalei para ele, ele ficou alguns meses mexendo para dar uma opinião a respeito, né, com a mente aberta para isso, e ele chegou com essa análise, que não era adequado tecnicamente. Então, imagine, nessa situação, esse professor falando com uma pessoa do software livre e uma pessoa que defende o código aberto. A pessoa do software livre vai dizer, não, mas esse programa que você está achando insuficiente, ele é software livre, então isso por si só já é uma qualidade muito grande. Se você tiver como conseguir algum projeto de pesquisa com o pessoal de computação para melhorar o programa, para adequá-lo melhor à sua necessidade, esse seria o caminho ideal. Já a pessoa do open source vai dizer, não, tudo bem, então você use o outro mesmo. Quando o QCAD estiver no nível adequado para você usar, você migra. O kernel Linux surgiu em 91. Em 92 ele foi licenciado sobre a GPL como software livre. Porém, oficialmente, a partir de 96 ele deixou de ser livre. Por quê? Porque o Linus Torvalds, o grande mantenedor do kernel, ele decidiu incluir softwares proprietários binários, no caso drivers de dispositivos, drivers de placa de som, placa de vídeo e outros, porque simplesmente a companhia não queria, a empresa desenvolvedora deste drive não quiseram disponibilizar o código-fonte, e ele simplesmente decidiu incluir porque queria que o projeto crescesse e para ele não seria impedimento. Porém, para a comunidade de software livre, isso é um grande agravante. Porém, oficialmente foi em 96, porém, na verdade, em 93, ou seja, um ano depois que o kernel Linux foi licenciado sob a GPL, ele já incluía drives proprietários. Cabe um ponto aí, uma observação, é que ele não incluía o drive proprietário assim, na forma como a gente utiliza normalmente. Ele era camuflado dentro do código-fonte, de modo que o código-fonte acessava. Isso. Mas o código-fonte do driver não era disponibilizado, né? O que a gente chama de blobs. Exato, só o binário. Boa colocação. Pronto, então o kernel Linux ele só foi livre durante um ano. Depois disso, ele se tornou não livre, e a partir disso, a comunidade de software livre, incomodada com isso, começou a criar novos projetos, e uma iniciativa surgiu como, vamos dizer assim, a solução para isso. Partiu essa solução da Free Software Foundation da América Latina, a FSLA. Eles desenvolveram um método, scripts que iam localizar determinados blobs, que são essas partes de códigos binários camufladas. Não, na verdade foi o GNU-Sense. E depois a Free Software da América Latina se tornou a patrona, né? Assumiu o projeto. Ou seja, ela é mãe adotiva. Uma observação interessante é que depois que o Linux se tornou software livre, depois que o Linux se tornou software não livre, a partir daquele momento houve um período assim de muito trabalho, muito retrabalho para a comunidade do software livre. Agora uma outra observação, né? Quando ele foi reconhecido como não livre, né? Já que, segundo Daniel, desde o primeiro ano depois do lançamento, ele já era não livre, né? Pois é. E o Anáhuac tá aí para comprovar. Então, assim, existiam projetos que forneciam ainda o Linux livre. Sim, existiam. Inclusive, menção honrosa a um projeto chamado o Tuto. Até vou deixar talvez a descrição, um link na descrição aí,
que foi o primeiro projeto que foi um do primeiro projeto que disponibilizou uma versão do Linux que seja totalmente livre, né? E daí, a partir dali, assume com o que o Daniel e com o que o Carlson haviam comentado antes, né? Que começou a surgir o Linux livre, começou pelo GNU Sense, depois foi com o Blag, e foi depois assumido pela FSF-LA. Então, basicamente, o projeto do Linux Libre são scripts que fazem uma limpeza do kernel. Então, eles procuram por esses blobs, que são códigos binários escondidos dentro do código-fonte, e eles removem esses códigos proprietários e torna o kernel novamente livre. Ou seja, faz uma limpeza de todo o software não livre para que se tenha um kernel totalmente livre, que era os primórdios do kernel Linux, que hoje se chama o projeto Linux Libre. Mas está legal, a gente já viu aqui o que é software livre, né, essa conversa toda até agora, mas quais são as vantagens, por que eu devo utilizar software livre? Você deve estar se perguntando. Bem, primeiro de tudo, né, como nós havíamos mencionado, algo muito importante tem relação com as liberdades essenciais da sociedade. Então, aqui também vai um exemplo para vocês que estão ouvindo. A gente sempre menciona primeiro as liberdades, a gente prioriza elas, porque a gente entende que a ausência de qualquer uma delas faz com que a sociedade seja injusta ou, no caso, não livre. Tá, por que utilizar software livre? Que vantagem isso tem para nós, réis mortais, né? Para o indivíduo como um todo? Dentro da minha jornada de militância no software livre, eu verifico que o software livre é simplesmente uma oportunidade para aquele que não tem condições, de repente, de adquirir um software que custa 5 mil, por exemplo. Eu sou um caso desse. Tipo, quando eu comecei no meio da computação, não tinha dinheiro nem para comprar um computador, muito menos para comprar um software muito caro, com dinheiro que eu não tinha. Então o software livre te dá a oportunidade de um amigo seu que de repente tem um software, e ele vai e lhe entrega uma cópia, porque a liberdade, as 4 liberdades permitem isso. Então você tem uma cópia, e com essa cópia você tem também o código fonte. Então você pode estudar, se você for da área de computação, né? Você pode estudar o código fonte, pode melhorar, você pode estudar. E se você não for da área da computação, de repente você é um usuário final, eu quero digitar um texto, quero fazer de repente um documento. Você também tem softwares para fazer isso, livre, que você não precisa pagar. Não tem nada a ver com preço, mas com a liberdade de que você pode pegar cópias com seu amigo, você pode redistribuir também essa cópia para outras pessoas que estão precisando fazer, por exemplo, uma edição de vídeo. Mas o software de edição de vídeo que de repente o seu amigo usa, o mercado usa, é muito caro e você não tem como comprar. Então o software livre te dá essa oportunidade, te dá a liberdade para que qualquer pessoa, independente de sua classe social, possa ter aquela oportunidade de utilizar, de participar, de estudar, e não ficar limitada à questão monetária, né? A questão, vamos dizer assim, de que tem poder para pagar ou não. A gente costuma brincar, inclusive acho que o Richard Stallman brincou uma vez com isso. Uma pessoa foi até ele numa conferência e perguntou para ele alguma coisa com gratuidade ou com preço. E ele falou assim: não, nós somos a fundação do software livre, nós não somos a fundação do software gratuito. Pois é, que essa é uma vantagem, porque no fim das contas, apesar do software livre se permitir vender, na prática o modelo de venda de software livre acaba não sendo prático, não funcionando adequadamente, funcionam de serviços agregados. Então, na maioria dos casos ele vai ser livre, mas essa é uma qualidade, uma vantagem secundária. Eu acredito que outras vantagens, além das vantagens ligadas à sociedade, o Adonai falou, envolve a segurança.
Primeiro, esse ponto de segurança é interessante porque a gente tem uma percepção a priori de que, pelo fato de o código estar disponível, ele seria menos seguro. As pessoas veriam por dentro do código e saberiam os truques para poder corromper sua segurança, comprometer sua segurança. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Quando você tem um software que ele tem um código disponível e tem muita gente olhando, todos os erros que tiverem mais óbvios, mais fáceis, eles vão ser identificados rapidamente e alguém vai ter condições de corrigi-los. Fazendo uma analogia, no mais um momento Jornada nas Estrelas. Imagine o software como um cofre. Você tem, de um lado, um cofre que todo o funcionamento dele, as plantas, todos os detalhes técnicos dele são segredo industrial da indústria e ela garante que esse cofre é seguro. Do outro lado, você tem um cofre que toda a especificação dele foi passada nas mãos de profissionais de segurança do mundo inteiro, todo mundo tem acesso a isso. Todos os profissionais de segurança tiveram a oportunidade de relatar informações, relatar problemas que encontraram, e aí imediatamente foi criada uma versão nova e passou por vários ciclos desse tipo. E esse cofre é tido como seguro e tem vários profissionais que têm acesso às especificações. E mesmo assim, as pessoas não falam de falha de segurança dele. Qual dos dois cofres é mais confiável? Pois é, e o interessante é que a gente não precisa nem viajar muito para saber uma situação similar. Tem uma pessoa que tem um aparelho cardíaco eletrônico implantado no corpo dela, no caso, no coração, né? Esse aparelho, logicamente, ele usa um software, um programa de computador para poder controlar, dar algum choque na pessoa caso ela pare caso o coração pare de bater ou alguma coisa assim. E o interessante é que teve um caso realmente que virou inclusive artigo para pesquisas de direito, né? Teve um caso de uma fabricante desses aparelhos que foi descoberto, no caso, que era um aparelho totalmente fechado, né? Um software totalmente não livre, né? E essa empresa garantia, digamos assim, garantia que o seu software não ia dar problema, que o aparelho não ia dar problema, que não tinha problema nenhum, que não era possível invadir o aparelho para causar uma função indesejável e etc. Porque eles tinham um laboratório próprio que fazia as pesquisas. E daí essa pessoa que tinha esse aparelho implantado, ela se reuniu com um hacker para poder fazer esse teste e eles descobriram uma vulnerabilidade. E a partir dali foi surgindo testes independentes independentes de fora da empresa para poder encontrar problemas e apontar. Um ponto também interessante e até relevante é que o software livre te dá autonomia tecnológica. Por exemplo, o Exército Brasileiro, 99% da sua infraestrutura usa software livre. Por quê? Segundo até o próprio tenente lá do Exército, porque como o software livre tem o código aberto, você tem como inspecionar. Então são milhões, para não dizer zilhões de desenvolvedores, de olhos, de usuários vendo o software, como é que ele se comporta. Então, para você verificar se tem alguma coisa maliciosa ou não, é bem mais fácil do que um software proprietário, onde eu costumo falar que um software proprietário é um software caixa preta, ou seja, você não sabe o que tem dentro, simplesmente é uma caixa ali preta que você não sabe o seu conteúdo. Então, para você ter autonomia tecnológica, para o Brasil defender as suas fronteiras, para ele crescer tecnologicamente, e até o governo do Brasil adotou o software livre também, há um tempo atrás, uma das oportunidades é justamente o software livre. Então, a sociedade só tem a ganhar, além do indivíduo. Agora, sobre isso dos militares, eu acredito que eles não confiem nesses zilhões de olhos. Eu acredito que eles devam empregar seus próprios profissionais de TI, que eles têm profissionais de todas as áreas trabalhando, né, na corporação. Eles devem empregar seu próprio setor de TI para fazer a auditoria própria
dele, sobre o código-fonte. Exato. E desenvolver suas próprias tecnologias baseadas nas tecnologias livres. Inclusive, eles dão um Porque retorno. está em jogo a soberania, né, nacional, a questão de segurança nacional. Exato. Desculpa, vou fazer um pouquinho off-topic agora. Ultimamente eu meio que ando questionando, assim, o envolvimento do Brasil, assim, o uso do Brasil, a priorização do Brasil, do governo, etc., com relação ao software livre, porque eu vejo muitos sites do governo, muitas coisas que o governo faz que ainda dependem de software não livre. Eu não sei se vocês percebem isso. Avançou muito, mas assim, a gente vê que tem muito mais que poderia ter avançado e não se sabe por que não se deu esses passos. Né? Eu tenho uma teoria, mas eu acho que eu vou deixar para outra hora. Bom, e a importância social? Qual a importância social do software livre? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar no público. A gente aqui no Brasil tem um costume, de modo geral, a não valorizar muito a coisa pública. Tudo que é público é mal visto, é visto sem qualidade, é visto como de ninguém. Na verdade, o público é de todos. A gente tem que zelar pelo que é público. O software livre ele tem um princípio parecido. Ele é uma coisa para ser pública, para que todos tenham acesso. Então, quanto mais o software livre estiver difundido e for utilizado, for dada atenção a ele na sociedade, mais ele vai se fortalecer. E qual o melhor? Fortalecer uma empresa específica, que na maioria dos casos é uma empresa de outro país, que quando investe no nosso país é para trabalhos que não são tão altos, níveis tão altos na hierarquia interna, não são trabalhos tão relevantes assim, né? E a maior parte do que é vendido, do que é gerado direta e indiretamente, vai para o exterior. Eu até gostaria de mencionar sobre a importância do software livre para a sociedade. É que é importante notar que o software livre, ele é meio que... ele não necessariamente pressupõe que você vai apoiar um país só ou uma empresa só. Às vezes, existem pessoas que trabalham com software livre que entram em contato com pessoas de diversos países. Então, tudo bem, pode fortalecer a indústria nacional? Sim, pode, mas não é necessariamente uma regra assim, eu vou fazer software livre para fortalecer o Brasil, então eu vou só aceitar brasileiro, ou eu vou fazer um projeto brasileiro e baseado num estrangeiro e vou simplesmente esquecer do estrangeiro, não quero mais saber, agora eu quero só fazer com o meu projeto brasileiro e deu. É importante notar que ele quebra essas barreiras geográficas, linguísticas e tudo mais. E até voltando para a parte do software livre no mercado, eu vejo o crescimento e expansão. Por quê? Diversas grandes corporações utilizam software livre e dão ênfase a isso, porém não tão transparente como deveria ser, né? Deviam mostrar que eles utilizam software livre, simplesmente eles mascaram isso, mas as grandes corporações usam software livres, os grandes estúdios de animação, tanto de filmes, grandes filmes, utilizam software livre, ou seja, o mundo respira e usa software livre, porém o mercado muitas vezes oferecem e tentam empurrar goela abaixo softwares proprietários em determinados casos. Muitas vezes sistemas operacionais, muitas vezes alguns softwares, de repente, vemos muito isso em software de animação, software de design, de diagramação e até de escritório. Então, no meu ponto de vista, o software livre tem muito mercado, há muito o que explorar, porém, as grandes corporações deveriam demonstrar publicamente que eles utilizam boa parte da sua infraestrutura, dos seus softwares, são software livres, muitas vezes eles não divulgam. Eu acho que é uma questão mais de marketing, até da própria comunidade de software livre, em divulgar isso e fazer com que as grandes corporações e quem utiliza software livre deixe isso transparente para que o pessoal tenha em mente que software livre é utilizado não só pelo um nerd, pelo programador, pelo pessoal que é mais técnico, mas também pelo usuário final e também pelo mercado em si.
Um exemplo de um pessoal que usa software livre, mas que não ficou transparente muito bem. Eu só soube desse exemplo depois que uma pessoa compartilhou uma publicação na rede social idêntica. E essa pessoa, ela é fã de software livre, logicamente, ativista também. E ela me falou, através dessa publicação, que a empresa Riot, aquela empresa que criou League of Legends, usa software livre para fornecer comunicação XMPP, ou no caso, é uma forma de comunicação, para os jogadores do League of Legends. E eu fiquei pasmo, porque é impossível essa empresa não ter anunciado isso publicamente. Usa software livre, usa da comunidade. Tem comunidade ali querendo sobreviver. Por que eles não vão lá contribuir com a comunidade? A conversa continua no próximo episódio do Politicast.